Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Digo então, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Alguns cristãos têm o hábito de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem a demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciadas por demônios, mas algumas coisas não exigem demônios, não são manifestações de demônios. A Bíblia nos diz claramente que você não precisa de um demônio para cometer adultério. Está no DNA da carne. A Bíblia nos diz que você não precisa de espíritos malignos para sair e cometer fornicação. Está no DNA da carne, literalmente. A Bíblia nos mostra claramente quais são as obras da carne em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Agora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio, uma cultura que encoraja a fazer o que quer que pareça bom. Mas o problema é que coisas que parecem boas nem sempre são aceitáveis aos olhos do Senhor. Gálatas 5 nos adverte sobre ceder aos aspectos sensacionais de nossos corpos. O problema está em nós, na carne. Nosso espírito é renascido, mas ele habita em um corpo carnal. Só porque você nasceu de novo não significa que não será tentado pela carne. Você será tentado pela carne. Há uma guerra dentro de você, uma guerra entre a carne e o espírito. Seu espírito, por ter nascido de novo, deseja agradar a Deus, deseja as coisas de Deus, deseja comunhão com o Senhor. Isso é um espírito renascido. Mas, ao mesmo tempo, seu corpo ainda tem suas obras, conforme declaradas em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Há uma guerra dentro de você, o espírito versus a carne. Por isso, vemos na Bíblia a instrução de despir o velho homem e revestir o novo homem. Por isso, vemos na Bíblia a instrução de andar pelo Espírito. Há uma guerra dentro de você, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Portanto digo, andai pelo Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito entre si, de modo que você não deve fazer o que quiser. Mas, se for guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Paulo agora descreve um conflito que ocorre no coração e na mente de todo cristão. Nossa carne quer uma coisa, e nosso espírito renascido quer algo muito diferente. E isso se deve ao novo nascimento. Uma pessoa natural, uma pessoa carnal, não tem esse conflito dentro dela porque está vivendo na carne. Pois a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso é a chave para você e para mim: andar no espírito. No entanto, é importante notar que andar no espírito nem sempre é fácil. Frequentemente é uma batalha. Há uma batalha dentro do cristão, entre a carne e o espírito. Há uma guerra dentro de você, conforme Paulo escreve, eles são contrários um ao outro, não vivem em harmonia, são completamente opostos. Quando Davi cometeu adultério, Davi não estava possuído por demônios. Ele estava simplesmente agindo na carne. Nossa carne anseia por sexo, e isso é completamente normal e natural. As pessoas tentam demonizar o sexo e transformá-lo em algo maligno. Sexo não é maligno ou ruim. É uma união maravilhosa que Deus criou para que um homem e uma mulher se envolvam no ato dentro de um casamento sagrado. No entanto, nossa natureza pecaminosa tenta buscar o sexo fora dos limites do casamento. E nossa cultura pecaminosa tenta nos encorajar a ter sexo fora dos limites do casamento. Portanto,
O desejo do seu corpo por sexo é normal, mas é aí que perdemos o rumo, quando ultrapassamos os parâmetros que Deus estabeleceu claramente para nós. Os parâmetros de Deus são os seguintes: um homem e uma mulher casados em matrimônio santo. É a carne, o corpo humano, que se perde tentando obter algo natural, mas por meios não santos. Uma das muitas razões pelas quais Deus estabeleceu esses rígidos parâmetros para o sexo é por causa das consequências físicas e espirituais disso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 17, Paulo alerta: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De maneira nenhuma. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Você está se unindo àquela pessoa no espírito. Você está literalmente dizendo no mundo espiritual: somos um. Duas pessoas envolvidas em fornicação e seu relacionamento é tão ruim, tão negativo, e você se pergunta por que eles simplesmente não seguem caminhos separados. Eles querem se deixar, mas não conseguem. Sabem que não são bons um para o outro e querem sair, mas não conseguem. Sabem que seu relacionamento não está indo a lugar nenhum e querem sair, mas não conseguem. Sabem que seu relacionamento é insalubre e querem sair, mas não conseguem. Por quê? Não é tão simples. Há uma conexão entre os dois que transcende o físico, que transcende qualquer outro relacionamento platônico. Eles foram unidos, tornaram-se um. Você entende que há uma conexão entre eles que transcende a natureza, que transcende até mesmo este mundo? Não sabeis vós que o que se ajunta a uma meretriz é um corpo com ela? Porque, como foi dito, serão dois numa só carne. Em outras palavras, essas duas pessoas estão casadas no mundo invisível. Existe um status de relacionamento chamado amigos com benefícios. Um relacionamento de amigos com benefícios é aquele em que duas pessoas são fisicamente íntimas uma com a outra, mas não estão comprometidas de forma alguma. Pessoas envolvidas em um relacionamento de amigos com benefícios dormem juntas, mas seu relacionamento não é romântico, não é exclusivo e não tem compromissos. Você já notou que todos os casais de amigos com benefícios, pelo menos um deles, começa a se apegar a outra pessoa? Acontece sempre. Uma ou ambas as pessoas se apegam, e a razão para isso é que estão se unindo um ao outro. A fornicação constrói uma conexão espiritual entre as pessoas. Por que você acha que as separações são tão difíceis quando o relacionamento termina? Você se sente tão perdido, como se algo tivesse sido tirado de você. Mas a verdade é que algo foi tirado de você. Uma parte de você foi com aquela pessoa, e uma parte de você está com aquela pessoa. As separações podem se sentir um pouco como luto em alguns momentos, porque alguém a quem você estava unido partiu. Existem pessoas casadas com alguém e ainda sentem falta do ex de mais de uma década atrás. Existem pessoas casadas com alguém e ainda pensam no ex de mais de uma década de vez em quando. Por que você acha que é isso? É porque se tornaram uma só carne com eles. Você ouve a frase, o tempo cura tudo. Não, não cura. O tempo não conserta as coisas do espírito. 3, 4, 5 anos podem passar e você ainda está lutando com esse rompimento. Deus criou o sexo, Ele fez. Deus te ama, sim, Ele ama. E por essa mesma razão, é por isso que Deus criou os parâmetros específicos para duas pessoas dormirem juntas. Deus se importa, e as leis de Deus estão lá para que você as siga, para o seu próprio bem e benefício. Deus conhece as consequências de pessoas levando uma vida promíscua, e repetidamente, em Sua palavra, Ele nos adverte contra esse estilo de vida. Então, não há nada de errado em você querer sexo. No entanto, é destinado a ser obtido dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Digo então, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.